A anulação das condenações do ex-presidente Lula, a CPI da Covid, e agora o super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Vamos tentar entender um pouco mais, né, Arnaldo, tecnicamente, o que representa tudo isso aí que a gente está vivendo hoje no país. Arnaldo, voltamos com você. Vamos sim, Nogueira, mas antes eu queria, só para a gente fechar a Câmara de Campos, nós falamos sobre vários andamentos de projetos, de ações da Câmara, e não falamos sobre CPIs. Eu queria só fechar essa questão da Câmara falando sobre as CPIs da Câmara. Bruno, qual é o entendimento? Pode ter mais de 2 CPIs funcionando no mesmo tempo? Porque alguns vereadores divergiram aqui, Nildo até veio, Nildo falou que pode ter quantas quiser, basta ter espaço, não tem espaço para isso. Mas, enfim, regimentalmente, você tem um número de CPIs que pode estar funcionando no mesmo período e esse número já está no limite? Existe uma fila de CPIs? Como que estão as CPIs na casa? Então, o nosso entendimento hoje, Arnaldo, o que disciplina o regimento, né? A gente pode ter 2 CPIs tramitando, né, ao mesmo tempo. E para ter uma terceira CPI, tem que ser através de uma resolução para aprovar, né, a implementação da terceira CPI. Ou seja, a gente pode ter até 3. Só que a terceira, ela não é através de um simples protocolo. Tem que ter uma resolução para aprovar a terceira CPI. Então, o máximo resolução que a gente já tem da hoje... mesa... Resolução da mesa. Ok. Para aprovar. E hoje a gente já tem 3, e até onde eu sei, não tem nenhum outro pedido, não. Protocolado aguardando a fila, não. E quais seriam as 3 hoje? Hoje é a CPI da saúde. Saúde, transporte e a terceira? E a que está para ser votada a resolução é a CPI Águas do Paraíba, salvo engano. Então, essa ainda não está em funcionamento. Precisa ainda passar por essa resolução. A resolução da mesa tem que aprovar a terceira ainda. E aí o regimento prevê também prazos para conclusão, todas elas estão dentro do prazo ainda. Estão dentro do prazo ainda. Porque, como eu falei antes, desculpe te interromper, o ato executivo, se eu não me engano, 38, que foi publicado em março, ele já suspendiu os prazos regimentais. Então, esse ato executivo ficou vigente durante 55 dias. Então, as CPIs praticamente não tiveram contagem de prazo, tiveram pouco contagem de prazo até agora. Entendeu? Certo. Bruno, agora vamos passar um pouquinho sobre a questão nacional, né? Aproveitar nosso bate-papo aqui para a gente falar também de maneira geral, como o Nogueira fez a introdução aí na abertura do bloco. Eu levantei um ponto sobre ativismo judicial, que é uma questão que está sendo muito levantada, essa interferência do Poder Judiciário nos demais poderes, inclusive no Legislativo, que acusa o Judiciário de querer legislar. Qual é o seu entendimento, de maneira geral, de posições? Você acredita realmente que há no país um ativismo do Judiciário? Olha, eu não acredito não. Não acredito não, e assim, eu como operador de direito, eu busco realmente não acreditar, né? Porque a gente sabe que lei é interpretativa, né? E interpretação, ela pode ser, inclusive, mudada. Só que o que não pode acontecer, que tem acontecido assim, em algumas situações, o judiciário ele não pode ser politizado, né? A partir do momento que você está politizando o judiciário, aí você vai dar margem a interpretar de acordo com a sua conveniência. Isso, para a gente que lidar com o direito, é muito ruim, né? E eu prefiro acreditar que isso não venha ocorrendo, não. Eu prefiro acreditar que o que vem acontecendo seja a questão mesmo de interpretação e tudo mais. Essas decisões recentes, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que anularam as condenações do ex-presidente Lula, elas vêm de encontro a esse assunto que a gente está abordando, né? Já que acusam agora o ex-juiz e ex-superministro da Justiça, Sérgio Moro, de que ele tenha julgado Lula com parcialidade. Qual a sua visão, enquanto operador do direito, dessas anulações da condenação, mediante uma operação que teve um apelo popular muito forte, como foi a Lava Jato? Então, em relação a esse tema, assim, é um tema
muito midiático, né? Por envolver o ex-presidente Lula, então isso toma uma proporção muito grande. Mas já ocorreram, a gente que trabalha com isso já sabe, né, que já ocorreram diversas anulações por questões de nulidades aqui na origem ainda, né? E o processo, na verdade, ele se torna maduro para julgamento e é julgado em primeira instância. Então, aqui que são colhidas provas e tudo mais, né? E, normalmente, a nulidade, ela nasce em primeira instância, né? Porque em segunda instância não se discute prova nem nada. E, normalmente, quando tem uma espécie de nulidade em primeira instância, em que a parte já vem questionando, isso vai subindo, até chegar no momento que pode ser que os tribunais reavejam isso, mas normalmente tem acontecido só lá em cima. E como esse caso é um caso de repercussão nacional, essas nulidades, através até da questão da parcialidade do juiz Sérgio Moro, né? Essas nulidades elas foram aventadas desde aqui de baixo. Então, isso tornou isso, foi muito conhecido de todo mundo, né? E não teve jeito, né? Teria que ter sido apreciado lá em cima. E foi. E eu concordo, particularmente eu concordo, porque se um processo, como a gente está falando mais cedo, a questão de nulidade processual, né? Antes a gente falava a questão do contraditório para defesa, agora a gente já é uma outra vertente, a questão da parcialidade de um juiz. E isso é ruim. A questão da nulidade isso é ruim para quem atua no processo, para quem trabalha no processo, mas é a questão é o que o judiciário busca, que é a justiça, né? Aí tem duas questões que eu quero levantar ainda nesse ponto. Um é o fato de que a nulidade do processo não tornaria automaticamente o réu inocente, né? Ele não é condenado. Mas não quer dizer que ele não deixe de ser acusado nesse caso, não é isso? Sim, sim. A questão ali é muito parecida, né? Claro que em esferas diferentes do que a gente estava falando antes, né? Do julgamento da ex-prefeita Rosinha aqui pela Câmara. O processo ele desce para ser iniciado, vamos dizer assim, né? Volta do zero, porque ocorreu uma nulidade ali para sanar aquela nulidade, mas o processo ele continua sendo denunciado, ele vai responder como réu, ele vai responder no processo, só que o processo está voltando praticamente a estaca zero para iniciar, né? Um outro ponto que eu queria levantar ainda em relação à sua resposta é que, por exemplo, quando o Moro, aí eu vou colocar um pouco da minha opinião e quero ouvir a sua, né? Quando o Moro aceita ser ministro de Bolsonaro, dá um subsídio ainda maior, parece dar um subsídio ainda maior para essa questão da parcialidade dele no julgamento. Você acha que isso, na decisão lá em cima, também pode ter pesado de alguma forma? Olha, se pesou, não deveria, né? Não deveria, porque o julgamento tem que se apegar ao que está dentro do processo, não questões externas políticas, né? A gente sabe que quem está julgando ali são pessoas que acompanham também mídia, acompanham tudo que está acontecendo. Se isso interfere ou não no convencimento dele, não deveria, né? Ele tem que se apegar às nulidades que estão dentro do processo. Você, como advogado, não colocaria essa questão para apreciação dos juízes, o fato de que o julgador do seu cliente teve uma ascensão dentro do grupo político do seu principal opositor? Eu colocaria. Como advogado, eu colocaria, mas aí eu já colocaria dentro do processo também, como uma questão até que não geraria nulidade, né? Mas já acompanharia as outras vertentes dentro do processo. Mas eu colocaria como advogado, sim, com certeza. Porque questão de parcialidade, acho que levantaria assim, aí eu tô opinando também, estamos aqui conversando, tô opinando também. Levantaria a suspeita de parcialidade nesse caso, né? Aí já é uma questão de suspeição, né? Que também pode ser alegado. Né? A suspeição tem uma nulidade, a questão de parcialidade, e a questão da suspeição pode ser alegada também. Agora, o fato mais recente do que a gente elencou para falar nesse último bloco é esse super pedido de impeachment do presidente. Você hoje é procurador de uma casa legislativa, esse super pedido de impeachment vai a uma casa legislativa também, que é a Câmara dos Deputados. Primeiro, sua opinião particular. Eu falei a minha no início, acho mais midiático do que de resolutividade. Você acha que tem uma pegada maior? Pode tramitar de maneira mais fácil por reunir essas denúncias em relação ao presidente? Como que você vê essa movimentação até de atores de posturas distintas
colocando essa denúncia como uma super denúncia e tentando uma agilidade. Você acha que pode trazer algum tipo de resultado efetivo? Olha, um processo dessa magnitude, né, pelo que eu vi, são 123 pedidos, vários autores ali, com certeza ele dá um peso maior, né? Ali tem muitos subsídios dentro de um processo desse, muitas alegações, muitas provas, se não me engano, a inicial tem 270 folhas. Isso é um... Precisamente 273. 273. Então, assim, subsídio deve ter muito. Isso é o lado positivo para quem quer um pedido favorável, né? Só que, por outro lado, quando você reúne uma ação dessa monta, né, dessa magnitude, com muitas provas, com muitos contextos, ela se torna muito mais complexa para ser apreciada, quando eu falo pelo legislativo, né? Então, assim, eu acho que tem muita água para rolar, porque é uma ação grande, um pedido grande, e também não tenho visto muita possibilidade de acontecer por questões de influência política e tudo mais, por ser uma casa política, mas realmente vão tentar politizar muito a situação, e até porque os autores da ação são declarados da oposição, mas subsídio tem. Eu não parei para analisar ainda, não tive oportunidade ainda, porque é uma coisa recente, mas eu tenho visto que eles têm buscaram muitas informações, muitas questões já aventadas na própria CPI da Saúde, né? Foram alguns pedidos relacionados a isso, né, de depoimento e tudo mais, e assim, tornou-se complexo pela magnitude, né, pelo tamanho da ação. Mas eu acredito que seja uma ação bem subsidiada. Aí agora o que vai ser para frente, aí já entra a esfera política, né? E aí era isso que eu já pegando esse gancho também. É prerrogativa do presidente da casa, do presidente da Câmara dos Deputados, pautar ou não, dar seguimento ou não a esses pedidos de impeachment. Mas os autores podem, de alguma forma, tentar provocar o STF para que esses pedidos sejam julgados, e você vê com certa tranquilidade, caso isso aconteça, que o STF caso venha interferir, ou você acha que de maneira nenhuma deveria interferir em casos como esse? A minha opinião própria é que não deveria interferir, né? Porque são poderes, é o que a Constituição fala, né? São poderes independentes e harmônicos. Então, assim, o poder legislativo, se esse tipo de pauta é de competência do poder legislativo, é prerrogativa do presidente, né? Nesse caso, o presidente da Câmara. É prerrogativa dele. Ele tem outras coisas para pautar, ele tem outros projetos também, então tem outras situações, cabe a ele dar prioridade ao que ele melhor entender. É uma coisa importante, é uma coisa realmente de um cenário nacional que influencia. Um pedido de impeachment é o principal, vamos dizer assim, julgamento político, né, que a gente tem na nossa Constituição. Mas é prerrogativa do presidente, eu não entendo que o judiciário deveria intervir. Mas, caso não seja pautado, né, ou indeferido que seja, em tempo razoável, né, a parte pode buscar o judiciário, mas não acho que o judiciário vai intervir em relação a isso não, por ser competência exclusiva ali, questão interna corporis da Câmara. Agora, essa questão de impeachment, eu tenho minhas ressalvas, eu tenho aqui uma postura que acho muito clara, crítica ao presidente da República em diversos aspectos, como também quando acho que o governo toma decisões acertadas, não tem problema nenhum em falar sobre essas decisões. Mas, enfim, processos de impeachment são processos extremos, como você mesmo colocou. Passamos por um agora, em 2016, né, ontem na história, né, e se aventar um novo processo de impeachment, você acha que tivemos lá atrás o do Collor também, que não chegou a ser o impeachment porque ele renunciou, mas depois sofreu as sanções, enfim, num processo democrático de 30 anos de Constituição, 33 anos de Constituição, não é muito
temeroso para a democracia, tantos processos de impeachment, porque parece o seguinte: a população escolhe na urna e depois o parlamento vai lá e derruba esse presidente, porque é uma conjuntura política também. Não é temeroso demais para a democracia tantos pedidos de impeachment, porque também, vamos destacar, o PT, enquanto oposição, tentou protocolar vários pedidos de impeachment do Fernando Henrique. Então, assim, todos os presidentes tiveram pedidos de impeachment. Não é algo temeroso para a própria democracia? Ah, isso com certeza. Isso causa uma instabilidade muito grande, né? O voto é uma coisa muito importante, né? E nesse caso, é uma espécie de não tá respeitando ali a soberania popular, que é a questão do voto, né? Mas, assim, se há realmente alguma irregularidade passiva ao impeachment, o que não pode acontecer, Arnaldo, eu também acho muito ruim essa questão de impeachment a todo momento. A gente não pode banalizar a questão do impeachment, né? Quando for realmente uma coisa séria, eu não estou dizendo que esse caso é ou não é, né? Não estou entrando nessa seara. Mas quando for uma coisa séria, tem que sim ocorrer um pedido de impeachment, né? E tem que ser apurado de forma rigorosa, criteriosa, mas a gente não pode banalizar, porque a gente tem a soberania popular do voto, e vou acrescentar mais: a gente que mora no estado do Rio de Janeiro, a gente ainda tem o acréscimo de um impeachment estadual, né? Então, para a gente, além do federal, a gente já suportou também a questão aí do impeachment estadual, que é muito ruim para o nosso estado também. Uma instabilidade. E quando a gente vê, por exemplo, no caso aqui do estadual, você fala, tem motivos, né? Você tem, não estou dizendo que está certo ou está errado o julgamento, mas você tem o fato, né? Foi a questão da gestão da saúde, você viu dinheiro apreendido em casa do secretário, os escândalos dos hospitais de campanha que nem chegaram a ser inaugurados, inclusive o daqui de Campos. Enfim, você tem o fato. Quando você fala do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo, foi num contexto, né? Não estou defendendo a ex-presidente Dilma, longe disso, tem várias críticas, sobretudo a gestão econômica, que realmente era péssima, mas Dilma caiu num contexto, e é isso que eu fico preocupado enquanto observador do processo democrático. Se o presidente vai mal, se o presidente não consegue um diálogo com a Casa Legislativa, vamos lá, vem um impeachment. Isso que eu vejo como muito perigoso. Isso com certeza, né? Não deveria ser objeto de impeachment a má gestão. A gestão não é objeto de impeachment. Aqui vai uma opinião pessoal, mas você tocou no fato da ex-presidente Dilma. Por muito menos ela sofreu impeachment, por muito menos do que a gente está vendo agora hoje em dia, pelo menos dos pedidos, né, que vão ser apurados ainda, mas por muito menos ela sofreu impeachment. Isso é ruim, porque as pessoas discordavam da gestão dela, né, da falta de habilidade política dela, mas isso não é motivo nenhum para impeachment, entendeu? E agora o que está acontecendo, o que não pode, o que parece ser uma casa política, não pode ser politizado o impeachment. O impeachment tem que ser pautado realmente em crimes, em falhas, não questão de má gestão. Lá a época foi a questão das pedaladas, que, como eu disse, foi usado como pretexto, porque se a gente olhar na história, né, é quase que uma unanimidade nos governos anteriores. Não deixa de ser crime, mas se você olhar o passado, né, era uma coisa que todo mundo tinha feito. Enfim, Nogueira. Não, essa questão de impeachment, muito bem lembrado, acho que foi o doutor Bruno que lembrou. Nós temos, porque assim como a crise também tem no mundo, tem no Brasil, tem no estado do Rio, tem a crise de Campos, por conta dos royalties, né? Então a gente tem assim, olha, como diz o João Brito, meu filho, aqui é diferenciado, né? O negócio é diferenciado. Mas sobre essa questão de impeachment, essa coisa de nulidade aí, participação ou não do Lula, tudo muito bem levantado por vocês. Eu queria, não sei se dá para mudar de assunto, mas volta, é sempre, né, recorrente. Bolsonaro tem questionado muito, inclusive a própria vitória dele. Ele diz que ganhou no primeiro turno, mas que tem fraude na eleição. Isso é muito sério, eu acho isso extremamente sério. E
Ele foi levado ao segundo turno e ganhou e tal, mas a fraude principal foi no primeiro turno. Eu não entendi, se teve fraude no primeiro turno e ele foi para o segundo, como que ganhou no segundo, então não teve fraude para que ele perdesse no segundo? Eu fico meio assim, perdido. Como que é juridicamente, doutor Bruno, essa questão? Parece que o Supremo, né, Arnaldo, está correndo atrás disso aí, ele vai ter que provar, que não é o caso dele sair dando essa declaração e não provar, porque aí envolve a imagem do Tribunal Superior Eleitoral. E como é que fica essa questão? Será que ele consegue prova para isso? Será que ele está colocando já o próximo resultado das eleições de 2020, independente dele ganhar ou não, também em xeque, de 2022? Aí isso muito me preocupa, na verdade, né? Porque o nosso sistema de urna, né, eleitoral, de votação, até hoje não foi comprovado que há uma falha no sistema passível de fraude. Não foi comprovado. Então, assim, a parte que alega, e toda eleição a gente sempre vê a mesma história, né? A parte que alega, ela tem que provar, tem que fundamentar e provar que houve fraude, que tem possibilidade de haver fraude. E nunca foi provado isso, né? Ainda mais hoje em dia que a gente vive nessa tempos de redes sociais, né? A gente vê muitos vídeos circulando, surgem muitos especialistas, né? Só que a gente não vê uma prova concreta e, inclusive, protocolado junto ao TSE para que seja revisto isso. Uma coisa que me preocupa, como eu falei, é essas questões que estão sendo ditas agora pelo atual presidente, me deixa um pouquinho preocupado pelo atentado à democracia na eleição do ano que vem. Isso me preocupa muito, porque fomentar isso desde agora, né, isso já vai causando uma animosidade aos eleitores do próprio presidente e para uma possível derrota nas eleições, a gente não sabe o que pode acontecer. Isso me preocupa, o que ele não deveria fazer justamente era fomentar isso, né? Ele deveria tentar de alguma forma técnica, né, e plausível, justificar que as urnas podem ser fraudadas, mas não fomentar da forma como é fomentado, porque isso pode causar um atentado enorme à nossa democracia. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né, Bruno? Parece que a estratégia é a mesma, com a possibilidade iminente de uma derrota segundo as pesquisas, né, no momento, e pesquisa é retrato de momento, que não quer dizer que não tenha condições do presidente no cargo reverter isso até o pleito. Há condições, isso não é questão política, mas a estratégia parece ser a mesma dos Estados Unidos, quando Trump contestava aí o voto pelos Correios, né, que é um modelo de voto tradicional lá nos Estados Unidos em meio à pandemia. Então você já contesta o sistema antes, para se você tiver a derrota, coloca a culpa no sistema. Isso a gente tem que agradecer muito por lá não ter dado certo, né? Porque se tivesse dado certo lá, a situação seria bem pior aqui. Mas realmente a mesma sistemática que ele está utilizando. Agora, só para a gente concluir, Nogueira, são 8h59, a gente falou sobre essa questão do ativismo aí no judiciário e ou a interferência do judiciário no legislativo. Ontem, no depoimento da CPI da Covid, né, o Wizard lá, ele conseguiu um habeas corpus, ou uma decisão judicial que permitia ele ficar em silêncio na CPI. Isso, de alguma forma, não é uma interferência, não só ele, outros convocados também conseguiram. Isso, de alguma forma, não configura uma interferência? Ou, nesse caso, por ser uma CPI, uma questão de investigação, seria uma forma de proteger o direito do réu, né, que o réu não pode gerar uma prova contra ele mesmo? Não deixa de ser uma interferência, mas é uma interferência, nesse caso, para garantir um direito constitucional, que é o direito de não produzir prova contra si mesmo e o direito de ficar em silêncio naquele momento. Se ele tivesse, inclusive, uma ação judicial que envolvesse a mesma situação, ele poderia ficar em silêncio. Então, ele não pode ser obrigado a falar lá, né? Isso deveria ter sido, inclusive, ofertado, né? Deveria ser, inclusive, pauta da própria CPI. Mas eles preferem se respaldar do judiciário, que não deixa de ser uma interferência, mas é uma interferência mínima para garantir um direito constitucional, um princípio constitucional.
Nós falamos aqui em alguns momentos, né, inclusive como crítica ao presidente agora, dessa postura dele de criticar o sistema, né, com uma forma de se resguardar, entre aspas, caso seja derrotado. E isso causa uma mobilização de um determinado grupo político. Por outro lado, a CPI não pode ser encarada da mesma forma também, às vezes criar fatos para mobilizar um outro grupo político e criar e inflamar o debate, mais do que buscar uma resolução para o fato? Sim, isso é ruim. Mais uma vez, é o que eu falo, né? Em que pese, a gente está falando aqui de uma casa legislativa, isso é uma antecipação, como se fosse uma antecipação do pleito, né? Está politizando uma questão que não deveria ser politizada, em que pese tramitar no Poder Legislativo. Mas isso é uma forma de antecipação de eleição e, infelizmente, a gente enxerga de uma forma, mas quem está lá, que são os políticos, eles estão utilizando hoje em dia todas as ferramentas possíveis, por conta, inclusive, das questões de redes sociais que a gente tem hoje em dia, que sabe que o alcance é muito maior. Nogueira. Perfeito, sempre bom, né, trocar essas ideias e naturalmente formarmos aí nossa opinião sobre cada tema desse aí importante e ouvindo quem de fato entende. Tem aqui, o Bruno, só para fechar, vários abraços aqui, tem aqui, por exemplo, o Sileno Martinho, grande Sileno, professor Sileno, bom dia, abraços ao entrevistado, bom dia também aqui, é o Júnior Boechat, doutor Bruno, referência na advocacia administrativa em Campos, e outros mais aqui também, comentando sobre a sua participação aqui. Quero agradecer, tem também a sugestão da Nice Barcelos, ela diz aqui, acesse aí o portal lá da Câmara de Sobral, né, no Ceará, e aí vai ver como que funciona tudo muito bem. Enfim, tem aí umas outras participações também, outras né, interações aqui dos nossos ouvintes, que a gente agradece muito demais, e agradece também ao senhor, meu caro Bruno, pela presença aqui no dia de hoje. Eu que agradeço o convite, me coloco à disposição sempre que quiserem, eu estou à disposição. Queria agradecer os comentários e agradecer também a toda a equipe da Procuradoria Legislativa da Câmara, que a gente vem trabalhado muito pelas questões ordinárias e também por outras questões solicitadas pela Casa, que é o caso aí de um novo regimento interno. Então, a gente separou a equipe lá e a equipe toda tem trabalhado muito, né, para fazer um regimento atual e tentar, né, dentro das possibilidades, conter a menor quantidade de erros. A gente não comentou, mas só para encerrar, isso foi um pedido do presidente da Câmara, Fábio Ribeiro, em que pese a Procuradoria, através até das meninas da Marília e da Laiana, que são as servidoras de carreira, junto com o doutor Arley também, da Câmara, o presidente, até o regimento, ele vai fazer o regimento de uma forma bem democrática, né? Assim que a gente encerrar a minuta, né, que a Procuradoria entender que é a minuta correta, ele vai submeter todos os vereadores, assessoria de todos os vereadores, para que eles possam ali sugerir, emendar e fazer uma proposição ali. Tá? E mando um abraço para todo mundo, para todos os servidores da Câmara, e mais uma vez me coloco à disposição, dentro da minha humilde habilidade, contribuir de alguma forma aí para os munícipes de Campos. Emendando então na sua fala, a previsão de Fábio ontem foi colocar logo no começo do retorno do recesso. Você acha que dá tempo? Dá para a primeira semana, na volta logo do recesso, em agosto? Olha, ele tem apertado muito a gente tem tido reuniões semanais e já está bem adiantado. Acredito que no retorno a gente já consiga concluir e, de repente, começar a tramitar pela casa. Ok, Nogueira. Tá certo. Arnaldo, um grande abraço para você também. Muito obrigado pela presença hoje. Amanhã estaremos de volta às 7 da manhã. 7 da manhã, e amanhã o assunto é saúde. A gente recebe aqui representantes do CIMEC,
a Maria das Graças, que é a atual presidente, e o ex-presidente José Roberto Crespo, os dois participando com a gente, falando sobre a questão da HGG, otimização da saúde, entre outras questões, que saúde também é um assunto que não se esgota, né? Isso aí não tem a dúvida. Mais polêmica também para a gente fechar a semana aí. Um bom dia a todos. Bruno, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Bom sucesso aí para o senhor. Dá um abraço lá no nosso amigo, o doutor Rodrigo Gentil, né, que eu fiquei sabendo hoje, por fontes boas aí, de que é subprocurador também da Prefeitura de Campos. Uma figura que está sempre nos acompanhando aí. Presidente da OAB São Fidélis, né? Um abraço aí para o seu companheiro. Pode deixar, um abraço a todos. Vou transmitir um abraço para ele. Tá certo, então. Muito obrigado a você de casa, a você aí que nos acompanha pelo rádio, pelas redes sociais, e daqui a pouco tem podcast desse programa. Logo mais, a partir das 17 horas, reprise na Plena, e amanhã de volta, sempre no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional.